quando você vai gravar um conteúdo, você precisa da aprovação de alguém? Sente aquele desejo intrínseco ali de que e se não ficou bom? E se as pessoas não gostarem disso? E se aquela galera não gostar do que eu fiz? Se não tá bom esse conteúdo? Já gravou um vídeo e apagou? Seja no Instagram, seja no TikTok, seja aqui no YouTube mesmo, onde você começou a fazer um conteúdo, começou a construir algo e parou e não fez, ou não deu sequência, com medo do que as pessoas falaram, ou no primeiro hater que você teve, você já desistiu. Cara, e se eu te falar que, tipo assim, isso na filosofia, na psicologia adleriana, é muito forte, desse do reconhecimento, tanto que eu tô lendo um livro que é A Coragem de Não Agradar. Por quê? Porque eu também sentia muito essa trava. Eu tinha muito essa trava de, eu vou fazer um conteúdo e se não ficar bom? E se minha thumbnail não ficar legal? E se meu vídeo não ficar do jeito certo? Como que vai dar? Como que vai continuar? Como que eu vou continuar? Como é que fazer as pessoas me escutando? Então eu te falo assim, às vezes não é nem falta de estratégia. A gente pega, desenha as estratégias dos vídeos, desenha os roteiros, faz uma coisa muito legal, fala, nossa, que conteúdo foda que eu fiz, cara. Esse conteúdo aqui, se eu gravar ele, eu tenho certeza que vai ser bom. Aí tu grava o conteúdo e aí para. E tipo assim, para porque. Não porque o conteúdo ficou ruim, mas o medo ali, tipo, não, velho, será que meus seguidores vão gostar? Pô, meu Instagram aqui é mó pessoal, a galera nem me segue aqui por conta de conteúdo, eu vou ficar aqui falando alguma coisa aleatória. Melhor criar outro. Aí no criar outro, você começa a não ter views, né? Não suporta essa pressão de não ter views, não suporta a pressão de não ter inscritos, de não ter curtida, de não ter comentários. E aí o que você faz? Você começa a mandar o seu perfil para as pessoas que te seguiam no outro. E aí esperando a aprovação delas, entendeu? E aí você volta a repetir o ciclo. Pô, tipo assim, eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né? Eu criei o Instagram do zero, aí ninguém me seguia, eu falava assim, não, vai dar certo, vai virar, e as coisas. Véio, até entender que eu tava me sabotando, que eu tava querendo a aprovação de todo mundo, cara. Eu queria a aprovação da galera que não mudava muito o meu rolê, tá ligado? Então, e por que eu falo isso? Aqui no livro que eu tô lendo aqui, uma frase, tipo assim, tocou lá no fundo, que é: nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros. E o que isso traz? O que isso te trava no digital? Quando você para de dar importância para o que os outros pensam sobre você, você começa a destravar algo que estava lá no fundo. Mas é a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, você precisa de ter mais coragem. Sendo que a gente não é uma máquina, né? Não é um tanque de combustível que você coloca e injeta coragem nas pessoas e precisa ter mais. Mas como que eu faço para ter mais coragem, para parar de agradar? É parar para pensar no momento onde o que você está querendo fazer é para você ou é para alguém? Eu falo muito de pessoas que fizeram faculdades porque os pais queriam que fizesse, tá no emprego que tá hoje porque foi os pais que mandaram fazer e não tem vontade nenhuma de estar, não tem vontade nenhuma de estar onde está. Muitos nas faculdades que não queriam fazer outras coisas de faculdade. Eu sou uma pessoa que fiz entrei em dois cursos, né? Fiz primeiro nutrição, achando que eu ia fazer na área da saúde. Um período já vi que não era o que eu queria, fiquei mais um, falei, porra, você tá doido, isso aqui é loucura. Fui pra engenharia e aí eu gostei. Eu gostei muito, sou engenheiro de produção formado e eu gostei muito disso. Essa área de engenharia é algo que me trouxe muito conhecimento técnico, muito conhecimento tácito, muito network, muita gente que me colocou no mercado legal. Mas se eu tivesse feito algo que agradava os meus pais, que era algo na área da saúde, talvez eu não teria me agradado. E isso muda o jogo da gente no digital. Quando eu começava a produzir conteúdos que eu queria copiar outros players, né? Porque assim, o que eu entendia no digital? Se eu pegar aqui um conteúdo e replicar o que ele está fazendo, vai dar certo, vou replicar aqui, vai ser legal. E aí, qual que é o primeiro conteúdo que você sempre tenta replicar? Faturamento. Você pega um print de faturamentos que você teve ali ao longo da semana, ao longo do mês, vai postando nos stories, sabe como ter isso, sabe como ter aquilo. As pessoas, por desejo, e vêm mesmo. Só que, sabe quanto isso é ruim? Sabe como isso não conecta mais? Desconectava muito tempo atrás, mas agora não é algo que eu quero para minha vida.
ter que ficar mostrando o meu faturamento o tempo todo. Eu tenho um quadro aqui que eu vou mostrar como eu vou chegar nos 30 mil por mês, mas isso é diferente. Isso é para mostrar como a gente vai conseguir chegar juntos. Só que o ponto que eu quero dizer aqui é que eu não preciso ficar provando o tempo todo, igual é nos stories, o que eu faço, o que dá certo, o que não dá. Algo que é muito legal e que muita gente não analisa na hora de produzir esses conteúdos é que, cara, pouco importa se tá bom, se não tá. Aí sai um videozinho ali de 15 minutos, 10 minutos, e, pô, eu mesmo não vejo os vídeos que eu coloco lá. Eu mesmo não vejo meus vídeos. E você vai ficar dando atenção demais para as pessoas. E aí o ponto que como eu tenho muitos amigos no digital, eu sempre mandava meus vídeos para ele, oh, analisa para mim esse vídeo aí, o que você acha? E vinha uma enxurrada de coisas, oh, você podia fazer desse jeito, podia mudar a entonação de voz, aqui você poderia falar assim, aqui você poderia... E isso não era eu. Aí eu era um Frankenstein de altas pessoas que produziam o seu próprio tipo de conteúdo, e eu queria ser um pouco deles, né? Aquele desejo mimético ali, aquele desejo de René Girard. E, cara, na moral, quando eu comecei a produzir o meu próprio conteúdo, quando eu comecei a trazer os meus próprios gatilhos aqui, tá sendo legal, tá sendo leve. Sei que, porra, eu queria já estar com mais de 1.000 inscritos aqui no canal, já queria estar com mais de pessoas vendo tudo que eu tinha fazendo. Quando a gente fala, né? Se eu tivesse aqui 1.000 inscritos, eu ia postar vídeo todo dia, pô, eu ia estar felizão. Mas a gente precisa precisa ser fiel no pouco pra ser fiel no muito. Se eu não consigo produzir muitos conteúdos agora, e eu ganho muitos inscritos, eu tenho certeza que eu não vou colocar muitos conteúdos também. Então eu preciso me programar para ir conseguindo colocar os conteúdos, para eu conseguir colocar as coisas do jeito certo, para que dê certo, né? Então é um pequeno devaneio aqui, mas vamos lá então, o que importa, né? E qual que é o impacto dessa necessidade sua no digital? E o que que isso trava no seu conteúdo? Quando você busca aprovação, antes da sua expressão, antes de trazer você no conteúdo, você já busca a aprovação, seu conteúdo perde potência. Ele não conecta mais com ninguém, ele não engaja mais com ninguém. Você só é uma máquina falando, oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje pra falar com... Porra, isso é foda, tá ligado? Não funciona. E aí, é outro ponto. Você começar a imitar outros criadores em vez de construir sua própria voz, em vez de imprimir seu próprio ponto de vista, em vez de trazer aqui o que você sabe, o que você faz, o que você quer fazer, mostrar para as pessoas que dá certo, que o seu conteúdo é foda, que você consegue trazer formas de lançamentos, que você consegue trazer tráfego de forma impactante para os seus clientes, que você consegue trazer resultados, que você consegue fazer o seu canal crescer no YouTube, que você consegue entender o jogo do YouTube. Isso é diferente, cara. Isso é diferente, sabe? E quando você começa a não ser você, você começa a buscar a aprovação, né, que eu falei lá atrás, de pessoas que às vezes são pessoas importantes na sua vida, às vezes é seu pai, é a sua mãe, às vezes aquela conquista que você quer nem é você que quer ter, né? É o que a gente fala, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. E às vezes não é seu sonho, às vezes não é nem o que você queria ter. Mas o que você precisa entender no digital é o seguinte, e o bom do digital é isso, você consegue fazer o que você gosta, ou aprender a gostar do que você faz. Quando eu comecei a ter aqui no digital, eu, porra, falava, velho, é isso mesmo que eu quero? No drop? Aí ficava lá, aí tipo assim, escalava um produto num dia, no outro dia tinha 100 golpes sendo escalados. Você competindo com meio de golpe, você competindo com meio de... Falei, também não é isso que eu quero. Aí montei a agência. Aí escalei a agência, mais de 30 clientes. E aí, por burnout. Porra, falei, velho, não é isso que eu quero também. Quero uma vida leve, eu quero viver uma vida tranquila, eu quero viver algo que me conecte com as pessoas que querem buscar isso. Então, dentro desse caminho, eu achei o meu meio termo. Tenho uma agência, tenho meus clientes ali fiéis, alguns bons clientes. Tô fazendo um canal no YouTube monetizar, sem aparecer. Tô no projeto agora de fazer esse canal crescer.
buscando fontes de receitas e rendas diferentes, para que mantenha livre, possa viver de onde que eu tenho, posso estar aonde que eu esteja e gravar os meus conteúdos. E é isso que eu quero trazer, né? Sair desse burnout criativo, estagnação e frustração. E o que muda quando você se liberta disso? Quando você sai fora dessa estagnação mental de parar de querer os outros? É aí que o jogo vira. É aí que as coisas começam a dar certo. É aí que quando você cria a sua narrativa com base na sua história e não na expectativa dos outros, o conteúdo ganha alma. O conteúdo enriquece. Seu conteúdo ele traz valor para as pessoas. E quando ele ganha alma, ele conecta com as pessoas. É bizarro. Porque eu posso vir aqui e começar a falar para você assim, cara, você tem que fazer isso, 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 isso. Copiar tudo de alguém. Porra, não dá certo, velho. Eu não fico legal. E aí que eu tô trazendo o meu POV, que é o do meu projeto. A liberdade não é trabalhar de qualquer lugar. Tipo assim, não é trabalhar de qualquer lugar. A liberdade é trabalhar com paz de espírito e propósito. Não é tipo assim, eu posso trabalhar de qualquer lugar hoje, do Brasil, do mundo. Tá, velho, mas e aí? E os compromissos que tu tem? E as agendas? Você realmente quer isso? Ou você quer ter paz? Você quer ter tranquilidade naquilo que você quer que você tá fazendo? Sabe? Então, assim, é, eu vou deixar uma reflexão pra tu aqui agora. O que você deixaria de fazer se não precisasse agradar ninguém? Deixa aqui nos comentários. Ou só reflita mesmo. Ou vamos buscar uma outra pergunta, talvez. O que você começaria a fazer hoje se você não precisasse agradar ninguém? O que você faria hoje? O que você mudaria na sua vida? Qual projeto você começaria hoje se você não tivesse que agradar ninguém? Só você mesmo. Só você e Deus. Juntos ali. O que você faria hoje? O que você começaria? Qual projeto você tiraria do papel? Então, assim, esse é o insight que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus, espero que gostem. E nos vemos no próximo vídeo.